Vamos então a Atos, continuar a nossa história, que começou muito triste, lá em Filipos, na segunda viagem missionária de Paulo, no caso agora companheiro de Silas, e também depois de Timóteo e de Lucas. Nós vimos que Paulo e Silas foram presos de uma maneira brutal, de uma maneira errada da parte das autoridades, como vamos ver ainda nesta pregação, abusiva, por causa de uns homens que tiveram um prejuízo comercial. Eles estavam explorando uma escrava que estava com um demônio de adivinhação, e ela adivinhava, eles cobravam, porque a escrava não podia cobrar nada, que ela era um objeto deles. Naquela época a escrava era objeto, era um bem como outro qualquer. Então eles cobravam para que ela adivinhasse, para as pessoas estavam ganhando um bom dinheiro. Então Paulo mandou que esse espírito saísse dela, saiu, ela não tinha mais poder, então foi embora o lucro deles. Aí eles reclamaram para as autoridades, e as autoridades então mandaram prender os dois. Curiosamente não incluíram Timóteo e Lucas, não foram presos, só os dois, talvez porque eram judeus, mas recomendaram ao carcereiro uma rigidez muito grande. Primeiro, antes de serem presos, eles foram açoitados com varas, como já expliquei, e depois, não somente presos, mas presos num lugar bem isolado da prisão e super protegido em termos para não fugirem, de segurança e tal, e achando pouco, ainda prenderam os pés deles no tronco, e estavam cantando meia-noite, alta noite, quando ocorreu um milagre, e as cadeias, os grilhões, as correntes, e todos os presos se abriram, não somente deles dois, Paulo e Silas, mas de todos, e as portas da prisão se abriram também, como já vimos. Então o carcereiro acordou, foi um terremoto que aconteceu, e achando que todos tinham fugido, ia se suicidar, porque ele iria dar conta da fuga dos presos. Pediu uma lâmpada, e foi lá onde Paulo estava, e viu lá os dois, e se quedou aos pés dos dois, e perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Então, Atos 16, 32, até aqui nós fomos, como estou explicando, nós fomos na semana passada. Vamos para o 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Até aqui nós tratamos. Então, continuando hoje, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo ensino que nós temos, pelas histórias da Bíblia, tantas elas, de várias matizes diferentes, até como essa aqui, que começa triste, trágica, e termina com um tom de alegria, uma mudança tão repentina no clima
das circunstâncias, e mais do que isso, nos corações de algumas pessoas lá, especialmente daquele homem e sua família. Que possamos admirar tudo isso nas palavras sagradas da Bíblia para a nossa edificação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e te agradecemos. Amém. Então, o carcereiro levou os dois para a sua própria casa, talvez morasse perto. A ideia que dá é que foi para casa com eles, depois voltou de novo, porque eles voltaram para a cadeia depois. Então, a ideia é que podia ser uma coisa contígua, ali encostada ali na prisão. Não diz, mas é provável, e não é fora de propósito pensar assim. É curioso que alguns acham que ele não tinha poder para fazer isso, para tirá-los da prisão, levar para a própria casa, depois devolvê-los à prisão, e que ele se arriscou muito pelo desejo de expor sua família a ouvir o Evangelho. Se de fato aconteceu isso, que pode ter sido o caso, mostra, inclusive, já uma disposição dele mostrar, expor sua família ao Evangelho, até mesmo correndo riscos. Outros acham que não, que ele tinha essa autoridade desde que os presos estivessem seguros, e que ele desse conta dos presos no dia seguinte para as autoridades, estava resolvido. Talvez a mais provável mesmo que ele andou infringindo alguma regra, e é muito provável, porque as autoridades mandaram que ele fosse para o mais interior da prisão, que prendesse os pés deles no tronco, né? E isso foi desfeito, não por ele, mas por um milagre de Deus. Mas ninguém está muito preocupado que se foi milagre de Deus ou não. O fato é que ele ia ter que dar conta de alguma maneira. Seja como for, aquele homem foi tomado de uma maneira espetacular pelo Espírito Santo. O grau de contrição dele, o grau de vontade de ser salvo. Comentamos sobre essa questão da salvação, se era uma salvação, alguns até podem achar que era, o que eu faço para ser salvo do meu problema, que eu entrei porque vocês estão livres e tal. Não, nada disso. É claro que a ideia aqui mesmo é salvação espiritual. Tanto que o Espírito estava naquela escrava e falava, e eu já comentei isso, era a pura verdade, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, estavam pregando palavras de salvação. Aí agora vem o carcereiro e pergunta: o que eu faço para ser salvo? Então é evidente que era uma salvação compatível com aquela salvação que Paulo estava pregando, e que a própria mocinha lá estava falando, dizendo e advertindo. E até disse que a gente deve ter muito cuidado com o diabo, porque às vezes ele pode até dizer a verdade fora de um contexto, ou alguns ministros dele, e esse tipo de engano é muito mais perigoso do que uma blasfêmia direta ou uma coisa desse tipo. Mas seja como for, o homem mudou. Até o aspecto humano dele, vocês notaram aqui, ele lavou os ferimentos de Paulo e de Silas. Ferimentos causados, obviamente, pelos grilhões, pelos ferros que estavam ali friccionando a pele deles. E deviam estar sangrando, machucados, fora o que eles tinham apanhado com varas. Então, eles estavam sangrando, evidentemente, e precisando de algum tipo de ajuda, e ele deu, mostrando já um espírito de querer minorar um sofrimento, um espírito puramente cristão. Já podemos ver aqui, transbordando neste homem, muitas consequências de uma conversão, começando com essa daqui, que ele
quis tratá-los de uma maneira humana. O fato é que levou para a casa deles. Não é muito claro se ele lavou os vergões deles ainda na prisão e depois os levou para casa, ou foi em casa. Não importa, essa ordem não tem muita importância, não é muito claro isso na passagem. O fato é que, e isto é importante, isto é evidente, é que eles pregaram com mais detalhes para toda a família. Então, aqui já daria, só isso aqui já daria muito o que refletir para um pai de família, ou uma mãe, ou pais de família, envolvendo pai e mãe, a importância de expor os filhos, os parentes, à palavra de Deus. É curioso como tem vários casos de crentes adultos, professos crentes, que não estão em igreja nenhuma, estão vivendo uma vida comprometida, sem compromisso com o evangelho e tudo, aí tem filhos, os filhinhos começam a crescer, aí a gente nota a preocupação de pessoas assim, muitas vezes, de que os filhos sejam instruídos numa igreja cristã, e levam para uma igreja, às vezes a própria igreja que fazia parte deixou, ou alguma outra igreja perto da própria casa, ou coisa assim. Mas é interessante, como não é muito raro não, mostrando que corretamente eles estão preocupados com os filhos sendo instruídos diretamente na palavra de Deus. Só que este é um aspecto da história. Estão corretamente preocupados em expor os filhos a isso. E altamente incorretos, claro, em eles próprios não estarem participando de uma igreja cristã, ao ponto dos filhos verem isto. Porque, não sei se percebem, mas estão vivendo e transmitindo aos filhos uma incoerência muito grande, um disparate. Eles não querem uma vida cristã, se não vivem é porque não querem, não tem ninguém forçando-os a não terem, então se deixaram a igreja, ou se não valorizam a igreja, ou se quase não vão à igreja é porque querem assim, óbvio. Ao mesmo tempo, levam os filhos para usufruírem do que a igreja tem para dar e para instruir. Então, se eles não querem, por que levam os filhos? E vice-versa. Se levam os filhos, por que não querem? E vocês acham que os filhos não percebem isto? Mesmo de uma maneira, talvez, sem muito pensar, sem muito raciocínio claro, mas só pelo sentimento, pelo feeling, e criança é sabido. Criança geralmente é sabida que é danado. Eles não vão dizer para o pai, pelo menos os pais no começo, depois pode até dizer, e vão dizer. Quando crescerem, eles vão dizer, dificilmente um pai desse, uma mãe, vai escapar. Se o filho se converter numa dessa, ou a filha, o pai não vai escapar, provavelmente, de ouvir isto. Como é que pode isso aí e tudo? Mas, pelo menos, enquanto estavam na igreja, aprenderam esta banda, esta parte correta do discípulo de Cristo para alguém casado e com filhos. Olha a família, expõe a sua família enquanto pode. Uma outra coisa também que a gente percebe é com pena, inclusive quando pais vêm à igreja, mas de uma maneira muito irregular, e sempre trazem os filhos quando vêm, mas faltam com muita facilidade, e a gente vê assim, eles não sabem a rapidez com que o tempo vai passar, de eles terem ainda o poder ou a condição de colocar o filho dentro do carro e dizer, vamos para o culto,
vamos para o culto, ou vamos para os cultos, vamos para a igreja. Né? Penso que vai ser... Não pensam, mas não se lembram que não vai ser sempre assim, talvez vai demorar muito, na próxima semana a gente leva, aí na próxima semana tem uma praia, na outra semana tem um visitante em casa, na outra semana tem um jogo de futebol, na outra semana tem alguma coisa importante para eles, e coisa assim, e vão falhando. Quando vê, o meninozinho está um rapaz, e a mocinha, e a meninazinha está uma moça, e já bate asa, o mesmo sem bater asa ainda em casa, mas já com o pescoço mais grosso, e já meio dono da sua vida, aí acabou-se. Vamos para o culto? Não, vou nada, não vai, não se acostumou. E eu sei que tem os pais que são extremamente assíduos e levam e tudo, e os filhos nem crentes são, tudo bem, mas não depende deles. O que depende deles é expor os filhos o máximo possível para o Evangelho. E isso eles darão contas diante de Deus. Não vão dar contas pela conversão ou não conversão do filho ou da filha em si, porque aí já se trata de uma interferência do Espírito Santo no coração. Ok. Mas de ter exposto o filho ou a filha ao Evangelho, vai dar contas. Ou o marido cuja esposa não é crente, ele poderia expor mais a esposa de alguma maneira, ou o contrário ainda, a mulher é crente e podia expor o marido mais ao Evangelho, e não está ligando muito para isso. Tudo isto é importante para o crente, e esse homem, com minutos de crente, já dá uma demonstração belíssima da importância, da responsabilidade dele em expor a família ao Evangelho. Talvez, como eu comentei, assumindo o risco de fazer uma coisa que não estava nem na autoridade de fazer, permitir que os presos saíssem da prisão, mesmo que fosse perto, mas permitir que fossem e depois voltassem. Que história é essa? Está pensando o quê? Então, provavelmente assumiu riscos, mas deu uma lição espetacular para crentes velhos na fé, antigos na fé, que consideram de importância muito pequena expor a família ao Evangelho. Fica a lição do irmão carcereiro, bem novinho na fé e esnobando já um conhecimento de algo, um verdadeiro segredo para a vida cristã. Muito bem. E um bocado lá creu no Evangelho. Não sei quantos, exatamente, não diz. Muitos lá creram. A ideia é que a família toda. Não sei se tinha criancinha. Certamente, se tinha, não estão incluídos nesse relatório, que não se pensa em criancinha, quando se fala em aceitar o Evangelho, se arrepender dos pecados, vai ser uma criança de meses que vai fazer isso. O fato é que creram, muitos, ou todos, creram. Lucas não falou do detalhe das idades que estavam lá, e logo foram batizados, imediatamente. Mais um exemplo de um batismo imediato. Se tem umas coisas que os batistas mudaram um bocado, foi isto. Se alguém aqui quer fazer uma tese e alistar umas coisas que nós não seguimos muito à risca as Escrituras, essa aí nós temos que dar a mão, né, o rosto, a mão palmatória, talvez. Mas a Bíblia não obriga, não diz, e a gente deve ter cuidado em tornar... Lembra que de manhã eu disse que nós devemos ter cuidado em não fazer com que história vire doutrina. Alguma coisa da história vire doutrina. Falei isso hoje de manhã. Mesma coisa, não podemos
fazer com que um costume que a Bíblia reporta, mas que não manda, não podemos fazer que isso vire mandatório, não é? Mas pesa, claro. Então, eu acho um pouquinho incômodo, né, demorar semanas, meses para batizar alguém, quando os exemplos da Bíblia, praticamente todos, ou todos mesmo, mostram os batismos feitos de uma maneira imediata. Eu conheço os motivos de um lado e do outro, sei, e não creio que seja uma coisa antibíblica, que estejamos falhando fortemente nisso aí, não. E, obviamente, existem aspectos de problemas de recém-convertidos, não vou dizer recém-convertidos, não, de recém-identificados com Cristo, que não eram convertidos, aí fica a igreja com uma quantidade de pessoas batizadas e que não foram convertidas e tudo. Eu sei que tem esses aspectos, mas eu acho que nós deveríamos ser mais rápidos nisso aí. Quiserem me cobrar isso, podem cobrar. Um pouco mais rápidos. Se converteu, está com convicção de conversão, instrui ali rapidamente e batiza. Ali. Mas a gente acha que vai longe demais, não tem pressa nenhuma, mês e mês, aí faz curso e mais curso e tal. Não sei. Fica aí. Aí depois serviu comida para eles, que inclusive, na época, tinha um sentido muito mais do que apenas um comer alguma coisa. Está com fome, comer algum sanduíche, uma coisa aí, só isso. Mas um almoço, uma refeição, um jantar em família, era algo forte. Forte. E aqui o carcereiro chamou-os para comerem em família. É impressionante como ficou condensado aqui, nessas circunstâncias, tantas coisas bonitas acontecendo rapidamente ou paralelamente. Deram ainda comida para eles. E tiveram um tempo de muita alegria. E assim, Paulo encerra esse trecho, antes de ir para a próxima fase. Com todos, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, Lucas fez questão de pintar um quadro, um ambiente de uma alegria muito forte no seio de uma família convertida ao Senhor Jesus Cristo, comungando já ali juntos. E isso é o que deve marcar a vida de um convertido. Eu sei que não houve tempo para esse carcereiro, essa família, enfrentar as dificuldades inerentes a quem se converte, ou coisa assim, cada um. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Há sofrimentos e tudo mais. Ninguém vai escapar. Os que querem ser fiéis serão perseguidos. Então a Bíblia promete grandes dificuldades. Seja como... Essa família não deu nem tempo ainda, obviamente. Mas seja como for, esse contraste de tristeza, preocupação, coisas daqui, e alegria baseada na salvação, esse contraste deve estar o tempo todo em nossas vidas, nossos pensamentos, o tempo todo. Não devemos deixar de ser alegres ou perder a alegria por causa de situações difíceis. A vida do crente deve ser uma vida de alegria, uma alegria interior, alegria fruto do Espírito Santo, mesmo no sofrimento. Ah, mas falar é fácil, quero ver um crente sofrendo mesmo, mostrar essa alegria. Ora, vamos para Paulo. Querem ver?
Pois vamos voltar 1 hora no tempo. Retrocede aí. Rebobina para trás. O que nós vamos encontrar? Paulo e Silas presos no tronco, cantando e louvando a Deus. Sangrando, doídos, feridos, perspectivas escuras na frente, não sabiam o que ia acontecer com eles, seja como for, o presente já bastava para preocupar do sofrimento, e cantando. Então, a própria história fornece um exemplo belíssimo de uma alegria tal que não está condicionada com as circunstâncias aqui. Sei que o próprio Paulo teve momentos de desânimo, ele disse, momentos de desânimo, de tristeza e tudo mais, altos e baixos. Todos vamos enfrentar isso. Somos humanos, somos frágeis, somos falhos, sei disso. Mas a verdade está aí. Nós somos a habitação de um Espírito divino, Espírito Santo, que nos fornece poder para estarmos em paz, estarmos alegres no meio de situações difíceis. Se não estamos, é por causa de nossa pequenez, nossa fraqueza. Mas é bom lembrar, dizer, isso não é para ser. Não, mas é claro que eu tenho que estar triste. É claro que eu tenho que estar triste. Olha a minha situação. Não é raciocínio, não. Não, peraí. Sou crente? Sou. Não é para eu estar triste, não. Mas a situação está horrível. Eu sei que está horrível. Mas estava horrível para Paulo lá. E ele ficou alegre. Quer dizer, ele ficou alegre cantando e louvando. Estava leve, cantando e louvando. E quando não estava, é porque estava precisando de reforço. Tudo bem. Mas pelo menos reconheça. Essa não é a situação normal para eu, como crente, estar vivendo ou estar com esse tipo de atitude. Não é. Se volte contra esse tipo de atitude. Não se conforme com esse tipo de atitude. Não. Tristeza que lá no fundo do meu coração, uma melancolia profunda, até existencial. Não quero. Pede a Deus, pede ajuda. Agora, mas é psicológico, aí vem de genética, ou vem de cérebro e tal. Deixa Deus resolver isso, não tem quem desenrole isso aqui, separe tudo direitinho, não. Ok, mas pelo menos, no fundo do seu coração, diga assim: Senhor Deus, o meu normal é estar alegre dentro do meu coração. Me ajuda nisto. É um alvo do qual você não deve abrir mão nunca. E se você já foi uma pessoa alegre, por dentro, espiritualmente alegre, como crente, e hoje não está, busque de volta, não desista, não perdeu isso para sempre. Talvez ninguém no mundo vai explicar todos os porquês que isso aconteceram, talvez um aconselhamento ajude alguém, um outro crente que vem de fora e dá uma sugestão, então, tudo bem, pode ajudar bastante, mas seja como for, pode ser que ninguém vai explicar exatamente o que está acontecendo, nossa natureza é misteriosa, as coisas de Deus são misteriosas, não vamos explicar tudo, mas devemos crer naquilo que é ensinado. Então, é ensinado que o fruto do Espírito e vem toda aquela sequência, inclusive paz e alegria. Está lá. E quem vive no Espírito, depende do Espírito, vai ter esse tipo de fruto no coração. Então, precisa chegar mais perto de Deus e é algo que deve buscar incansavelmente. Então, fica aqui o quadro de um contraste enorme de um homem que há pouco tempo estava pensando em se matar, gente. Pegou uma espada para se matar e agora estava vibrando com o máximo de alegria que alguém pode pensar em ter na vida. Qual é? É estar com a sua família, feliz,
numa comunhão em torno de uma mesa, inclusive, com 2 homens, servos do Deus Altíssimo, pregando a salvação essa que eles acabaram de aceitar. Vamos comemorar isso. É muita alegria junta. Então, observem isto. A conversão a Cristo precisa trazer esse tipo de sentimento, entendimento no seu coração. Se não traz, busque e vá atrás, porque está faltando alguma coisa, você sendo salvo em Cristo, mas você pode usufruir de muita alegria nesta vida, meu irmão, minha irmã, muita que você não poderia nem esperar. Imagina alguém chegar para aquele homem lá e dizer, olha, você vai se matar agora? Eu disse, vou. Pois daqui a 45 minutos você estará vibrando, pulando de alegria na sua casa, jantando com sua família e vivo de alegre. Você, vou me matar, você pensa. Não vai, você vai ser o homem mais feliz nesta terra, daqui a poucos minutos. Esse se endoidou. É essa loucura do Evangelho que nos seduz. Porque isso é loucura mesmo, isso não cabe na cabeça de ninguém. Ninguém sem Cristo. Quando alguém tem Cristo, isso cabe não só na cabeça, mas especialmente no coração. A gente aceita isso. A gente sabe que prazeres indizíveis, gozos, alegrias que a gente nem imaginaria ter, de repente está ali na nossa frente, e nós pouco tempo antes estávamos nos sentindo as mais miseráveis das criaturas, lá no fundo de um poço, de repente, então esse tipo de expectativa nossa deve ser um elemento para nos animar a viver nessa dificuldade aqui desta vida, porque a vida é dura, é difícil, mas temos coisas espetaculares acontecendo, que já aconteceram com você, que cada um poderia, tenho certeza, levantar e falar, e ainda vão acontecer, se Deus assim quiser. Muito bem. Não acabou a história. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça, não foram nem lá. Enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Solta os 2. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Vocês veem aqui os níveis de autoridade, né? Os pretores, aí manda os oficiais de justiça, os oficiais de justiça falam com o carcereiro, e o carcereiro fala com Paulo. É toda uma série de hierarquias aqui. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Mas peraí, Paulo não estava solto? Estava, mas agora está preso de novo. É impressionante como Lucas não diz nada sobre o assunto, e nem sobre os outros presos. Cadê os presos? Cujos grilhões se abriram, estavam todos livres. Acho que eu toquei isso na semana passada. Pode ser que o carcereiro, rapidamente, quando ele se recompôs, quando não ia se matar mais, porque viu que ninguém tinha fugido, como o Paulo disse, ninguém fugiu não. Pode ser que o carcereiro tenha dito para os ajudantes deles, prendam todos novamente, e já prenderam, já retiveram todos, não sabemos. Ou se é um milagre em cima do outro. Não sei. Se Deus colocou no coração de todos, ali só tinha gente fina, né? Eram os cidadãos mais honrados da cidade, que estavam ali dentro, né? Imaginem, as peças não saíram de lá. Ou foi um milagre de Deus, poderosíssimo no coração daqueles homens, dizer, ninguém sai, internamente, não deu vontade, não deu energia, não deu, eu não sei explicar. Ou não foi isso, e o homem mandou prendê-los novamente. Não sei. Se o Espírito Santo não mandou Lucas explicar, é porque não é importante para a história. Mas o fato é que estavam todos lá, e
Paulo, nós sabemos, e Silas foram para a casa do homem, lá, batizaram o homem e a sua família, comeram lá com eles, e obviamente que voltaram, porque estavam lá de novo, que os pretores mandaram os oficiais de justiça, que falaram com o carcereiro foi lá e falar com Paulo. Não sei mais se estava com os pés no tronco, com toda aquela crueldade, não sei mais. Mas é óbvio que eles se recolheram de novo, até porque, se não fosse assim, o carcereiro era homem morto. Claro. Cadê Paulo? Foi embora. Mas eu não tenho culpa nenhuma, foi um terremoto e tal. Antes dele falar, ele já estava, provavelmente, atrás em pescoço. Não sei. Eu sei que ficou combinado que Paulo voltaria para a prisão. É óbvio, ok? Embora não saibamos os detalhes. Muito bem. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí, ide em paz. Pronto. O carcereiro achando que estava fazendo grande coisa. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Isso era seríssimo na época. Ser um cidadão romano era algo muito, muito significativo para o Império Romano. Eram cheios de regalias os que eram cidadãos romanos. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Olha a autoridade moral com que Paulo fala aqui. Não será assim. Pelo contrário, aí ele é que dá uma ordem para os outros. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Não aceitamos o WhatsApp. Mensagem de texto, nem vídeo, nem coisa nenhuma. Pessoalmente, eles venham aqui e nos soltem. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor. Inverteu ligeiro. Mundo cheio de surpresa. Temor, quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então, obviamente, depois de pensar o que a gente faz, foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, onde eles tinham voltado, dirigiram-se para a casa de Lídia, a primeira convertida lá em Filipos, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Não sabemos porque as autoridades mandaram soltar Paulo e Silas no dia seguinte, sem mais nenhum contato com eles. Manda soltar. A opinião geral é que eles acharam que já tinha dado uma boa lição neles e já era suficiente. Eles que eles fizeram, não tinham feito nenhum crime em termos de ordem, de coisa assim. Foi expulsar o demônio da moça lá. Então pode ser que acharam já o castigo suficiente, já os tinham assustado suficientemente, intimidado, agora solta. Talvez tenham ouvido algum rumor, tem uma coisa esquisita na prisão, ali houve alguma coisa estranha, as notícias andam muito rápido, não sei. Paulo reagiu fortemente, como vocês viram. Nos prenderam ilegalmente, pois venham nos tirar. Então, eles tiveram medo e foram lá, e soltaram os dois. Como é que fica a resistência de Paulo com a ordem de Cristo de andar a outra milha? E se pedir a túnica, dá também a capa. E dá a outra face.
eu acho pouco a dificuldade de fazer as pregações. Desde que eu comecei a pregar, eu sou assim, e fico inventando esse tipo de dificuldade para mim mesmo. Como é que você explicaria isso aqui? Às vezes dá mais trabalho do que fazer a pregação. É você explicar o que aparentemente é meio inexplicável, ou é uma incoerência, ou uma dificuldade extra. Como é que fica isso? Porque a gente acha bonito, né? Paulo chegar a dizer, não vou. Eles que venham aqui. Tem uma arrogânciazinha de Paulo aí, não? Eles que venham aqui agora. Eu não saio daqui. Acabou-se. E eu vou complicar a vida deles. Porque eu sou cidadão romano. Está aqui, minhas feridas aqui. Foram tratadas, mas ainda estão aqui. Eu provo para os chefes dos chefes. Vou complicar a vida deles aqui. Como é que fica isto? É incoerência? Não. Não creio absolutamente. É um dos aspectos mais difíceis dos ensinos de Jesus Cristo, para mim, sempre foi. Essa questão de dar a outra face. E essa questão da não resistência. É mais do que não resistência. Porque não resistência, se me dá a capa, me dá a tua camisa, eu dou. Mas Jesus achou pouco. Além da camisa, deu o paletó. É isso. Aí vem um militar, como eles tinham direito na época, de mandar qualquer cidadão andar com eles uma certa distância para poder ajudá-los em alguma tarefa. Um soldado podia fazer, um soldado romano podia fazer aquilo, né? Vem cá, carrega comigo, carrega aqui esse saco de cimento para mim até ali. O cidadão tinha a obrigação de ir. Então foi nesse contexto que Jesus disse, se mandar andar 1 milha, vá 2. O senhor quer só até aqui, não quer que eu carregue mais distante ainda não? É pouco, só fazer o que ele mandava. Então, a ideia pode parecer um tanto quanto estranha. Antes de tudo, eu não vou, eu quero encerrar, mas eu não vou explicar todos os detalhes aqui. Mas há um aspecto metafórico nisso, para começo de conversa. O próprio Jesus não deu a outra face quando esbofeteado. Lembram? É impressionante como a própria Bíblia nos dá um exemplo de ele estar sendo submetido a uma coisa que ele diz, se vocês passarem por isto, façam assim. Ele passou e não fez. Nem todo mundo é esbofeteado na cara, acho que são poucos. Pois ele foi, literalmente, e não deu a outra face. Não deu literalmente, mas ele se expôs a levar outra bufetada pela forma com que ele reagiu, uma forma altamente pacífica, sem violência, sem agressão verbal, sem grito, sem mais nada do que fazer uma pergunta ao homem que o bateu, ao soldado que o bateu. Se eu fiz alguma coisa errada, digo o que foi. Se eu não fiz, por que está me batendo? Claro que um soldadinho irritado, zangado, ainda mais com esse tipo de aperto moral, lógico, que ele recebeu, e na frente dos outros colegas e tudo, ele poderia facilmente ter se sentido encostado no canto e tal, e facilmente poderia ter repetido a bufetada, ou até de maneira muito pior. Ele se expôs totalmente. Então, na minha mente, eu acho que para Jesus Cristo, ele fez isso. Ele não se comportou de uma maneira a devolver, de uma maneira a esmagar o outro, de uma maneira a ferir, ou violentar de alguma forma. Ele resistiu sem resistir.
mais ou menos assim. Então, a primeira coisa que a gente deve entender é isto, é que trata-se mais de uma atitude a tomar do que a questão física dele, literalmente, ao receber a bufetada daquele soldadinho lá, ele chegar e dizer, amigo, bata na outra face aqui, porque eu mandei meus discípulos darem a outra face, então, se bateu nesta aqui, na esquerda, bata na direita, por favor. Não fez isso. Realmente é algo meio esquisito de se pensar. Como ele não é incoerente em absolutamente nada, muito ao contrário, é perfeito, agora profundo, e às vezes difícil de ser compreendido. Jesus era difícil de ser compreendido. Então precisamos analisar bem as coisas que ele disse. Há 2000 anos muitos discutem muitas coisas que ele falaram, será que era isso? Não, acho que era aquilo. Não é muito claro, muitas vezes. É profundo demais as coisas que ele falou. Então, há este aspecto que eu já comentei, e outra coisa muito importante das minhas conclusões. Como característica de vida nos nossos relacionamentos pessoais, o crente deve ser pacífico, deve ser humilde, deve ser largo, quando é uma coisa de pessoa para pessoa, de um conhecido com o outro, num ambiente de trabalho, numa escola, numa família, num condomínio, uma coisa, é um vizinho grosseirão, ou coisa assim. Esse tipo de atitude do crente deve ser quieto, largo, humilde, ao ponto de que, se o outro entender que isso é luz verde para continuar com a hostilidade, que continue, como o caso do soldado. Se o soldado quisesse ter dado uma segunda bufetada em Cristo, estava com faca e queijo na mão, como se diz, porque Jesus o imprensou, ali de uma maneira belíssima, extremamente sábia, ele colocou o homem na parede com 2 frases, como vocês viram. E ninguém gosta de ser colocado na parede, ainda mais uma autoridadezinha, como era aquele homem lá, mas cheio de arrogância, poderia ter dado rapidamente uma segunda bufetada que não deu. Então, eu entendo que o aspecto mais... Há momentos de reagir, ser firme e querer justiça. Abusos propositais e repetitivos. O famoso bullying na escola, isso é algo complicadíssimo de tratar. O filho que chega em casa chorando porque o coleguinha bateu nele e está batendo nele todo dia e ele não faz nada. Aliás, tem pai até meio exagerado, quando o filho chega em casa porque apanhou, ele apanha de novo do pai, porque apanhou do colega lá. Eu acho meio demais isso aí, né? Por outro lado, eu acho difícil imaginar um pai crente, o filho chegar em casa todo rasgado, porque apanhou lá de algum colega lá, valentão, e o pai diga, pô, e apanha de novo, porque nós somos crentes, e ele bateu, ele deu um murro, papai, não tinha motivo nenhum, depois, na próxima vez, ofereça o outro rosto para ele dar um segundo murro em você do outro lado do rosto. A gente não pensa assim, não é isso o assunto aqui. Ele está sendo vítima de uma agressão repetitiva, abusiva, e que vai ter consequências piores ainda, e maiores, mais graves. São casos diferentes. Questão de situações impessoais, de ordem legal, impostos, o Estado lhe cobra, a cidade ou o país lhe cobra um imposto errado, injusto. Injusto. Olha, vocês me cobraram aqui R$3.000, errado. Mas sabendo uma coisa, vão andar a segunda milha. Amigo, toma mais 3. Está aqui os 3.000 que eu não devo e mais 3, que Jesus mandou eu andar mais 1 milha, é minha outra milha e tudo. É isso que Jesus mandou? Não. Ele vai lá e reclama, olha, isso aqui não está correto. Eu quero que vocês liberem esta multa. Aqui está errada, é injusta, não está correta.
É claro que o crente tem condições, direito, de dizer assim, uma batida de trânsito, em que você não tem culpa nenhuma, e o outro veio por trás, bater em você e corromper o guarda, e os presentes para dizer o contrário, mentindo e tudo. Claro que você tem direito de se defender. Uma coisa totalmente impessoal, que envolve valores financeiros ligados com o que é legal, e certos direitos que você tem. Então, nós não deixamos de ser cidadãos do nosso país, e, por sermos crentes, perdemos todos esses direitos por ordem de Cristo, e vamos viver aí em qualquer situação como se não tivesse direito nenhum e sendo alvos de abuso cada vez maiores e coisas assim. Então, Paulo aqui, ele tomou uma atitude espetacular. Primeiro, eu penso que ele pensou nos crentes de Filipos. Eles iam ser alvos de abuso, como o próprio Paulo tinha acabado de ser. Os pretores erraram feio, não deram a menor chance deles se defenderem. Não perguntaram se eram cidadãos romanos. Foi um julgamento completamente autoritário e cruel, desproporcional ao que eles tinham feito. Vão embora, vamos pegar as coisinhas dele e ir embora. O que ia ficar para os outros crentes que ficassem lá? Como é que ia ser isso? Porque quando uma sociedade normal já é hostilizado, o discípulo de Cristo, ainda mais numa situação dessa em que o próprio apóstolo lá tinha sido motivo de abuso e não fez a menor resistência. Então, entendo eu que ele fez um bem muito grande para os irmãos da igreja, ao, pelo menos, verem que a igreja era feita de pessoas, cidadãs, que tinham seus direitos e iriam fazer valer os seus direitos, mesmo sendo crentes no Senhor Jesus Cristo, como ele próprio, Paulo, era, e fez valer o seu direito. Ele não quis nada mais além do direito dele. Nada. Não pediu nada demais. Eu quero reconhecimento de que foi uma prisão ilegal. Foi uma prisão ilegal. E ele, então, ele exigiu. Paulo não era isento de erro. Quando ele escrevia partes da Bíblia, era inerrante, sim. Mas teve momentos em que se discute muito, aqui Paulo errou, aqui Paulo exagerou, pode ter sido. Então, Paulo não é Jesus Cristo, não. Que esse nós podemos dizer, esse não errou. Não, mas não entendi, você pode não entender, mas ele não errou? Não podemos dizer, nunca ele errou, o mínimo. Seja de que jeito for, mas não errou. Não pecou, não errou, não se enganou, nada, nunca. Nós temos plena segurança. Paulo, não, nem Pedro. Ora, Pedro. Né? Então, eram homens sujeitos a erros. Então, pode ter sido um exagero de Paulo aqui, tá? Pode, mas eu prefiro, pessoalmente, eu não vejo aqui uma desobediência de Paulo ao que Cristo mandou. Absolutamente. É alguma coisa diferente do que Cristo quis abordar. Então, acho que, resumindo, o crente pedir a Deus sabedoria nessas coisas difíceis. Senhor, eu quero acertar. Eu quero dar o outro rosto. Quando estiver numa situação tal que Jesus Cristo imaginou quando mandou eu dar o outro rosto. Eu quero dar o paletó, além da camisa. Quando eu estiver numa situação tal que reflita o que Cristo tinha em mente quando disse aquilo. Ele não disse aquilo de brincadeira, ele não disse aquilo só para dizer, ele disse para valer. Mas em que situação? Eu vou andar a segunda milha? Qual é a hora? E qual é a hora de dizer assim, não, eu tenho meus direitos, eu exijo meus direitos, não vou deixar ser abusado por isso aqui. Não, na escola, ou seja, onde for, vão me respeitar. Qual é a hora de um ou de outro? É complexo, a vida é complexa, é difícil. Então, reflita, pense e peça sabedoria a Deus, para ele lhe orientar em como fazer
numa maneira ou de outra, se for para dar o outro rosto, chegou a situação, será muito triste, você não dá, ou eu. Vamos decepcionar Jesus Cristo. E se nós dermos o outro rosto num momento completamente inadequado, que não tinha nada a ver do que Cristo falou, também não é bom, não é benigno, não é benéfico para nós, para o próprio campo, para o próprio povo de Deus. Não é. E fora o bem que Paulo fez àqueles homens, né? Mesmo sendo duro com eles, vocês tenham cuidado, vocês têm autoridade, vocês ficam julgando as pessoas aí de uma maneira totalmente impune e sem examinar nada. Não é assim, não. Então ele acabou também dando uma lição correta naqueles homens. Então, esses limites são difíceis, são complicados, e eu encerro mostrando que Paulo saiu da cidade e pronto. Não, foi visitar Lídia. Lindo aquilo. Antes de ir embora, ele foi visitar Lídia, a primeira convertida dele. Houve 3 convertidos que nós temos certeza lá. A própria Lídia, a mocinha, tudo indica que foi convertida, sim, não podemos afirmar com tanta certeza, mas tudo indica. A mocinha que causou a prisão deles, e, obviamente, o próprio carcereiro, que eu estou chamando de 3, mas até a família toda do carcereiro. Então, que colheita de Paulo, misturada, em que vemos misturados tristezas, sofrimentos, sangue, literal, precisaram ser lavados do seu sangue, sangue literal, dor, misturado com comida, numa casa de família, alegria, tudo misturado. E sem deixar de ter alegria em pleno sofrimento. Que lições nós temos aqui para a nossa vida. Amanhã pode ser que você esteja numa dificuldade enorme. Não perca a alegria em Jesus Cristo, não. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo que nos ajuda nessas coisas. Que sejamos cada vez mais fiéis como discípulos de Cristo, dá-nos sabedoria para entender esses mandamentos dele misteriosos, que são muitos, mas cheios de sabedoria, justos, retos. Nós é que somos muito falhos até entender o que ele quis dizer, mas o Teu Espírito habita em nós, pode nos dar sabedoria, que ele nos dê, e que nós possamos ser fiéis. E com aqueles que não são crentes, Senhor Deus, te peço que toques no coração para haver conversão, como houve em Lídia, provavelmente naquela mocinha escrava que estava endemoniada, foi livre do demônio, e com certeza o carcereiro e sua família. Que coisa linda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por isso e te agradecemos. Amém.